O Glicério está na rua com prazer e alegria. Fazia chorar, faz o povo adivinhar. Se o Glicério não saísse... Antigamente, a gente virava ali na esquina, era tudo ruim ali, essas pinturas aí. Mas agora eu viro, parece que eu estou entrando em um novo mundo. O bairro do Glicério, ele fica no centro da cidade de São Paulo e ele tem um histórico desde a sua formação de periferia. A gente fala até de uma periferia no centro. Até hoje os imigrantes vêm para cá, de todo tipo, de diversos países, e não só migrações internacionais e também nacionais. A ONG Cria a Cidade, ela traz essa proposta do CRIA, do criança, do CRIA, do criativo, do CRIA, de deixar uma nova CRIA, de uma possibilidade de uma nova cidade para as crianças. Como é que a gente pensa uma cidade mais solidária, mais humanizada, mais criativa? E depois a gente foi percebendo que era muito importante a gente investir no espaço público, que aí nasce a ideia do Cidade que Brinca. A Cidade que Brinca, ele traz essa proposta de fazer uma cidade mais acolhedora junto com as crianças. Então a gente trabalha com a ressignificação não só física do espaço, mas uma ressignificação pela ocupação do espaço. E o cortejo, quando começou, ele era muito espontâneo, assim. Então a gente saía do horário, era no horário de saída da escola. Então saía sempre do Duque. Mas não tinha um vínculo formal com a escola. A gente saía de lá e as crianças que queriam iam acompanhando, assim. E aí foi muito legal que a gente foi sentindo essa necessidade de estar mais integrado, ser não de um grupo que vem de fora, que como era, mas ter um foco de, então a gente começou a dar oficinas. Para pensar a questão do território, pensar maneiras de ocupar o território. E aí começou com o cortejo essas oficinas em paralelo, que é o Cantando Histórias. E a ideia dessa oficina, então, é pensar o bairro, fazer essa cartografia, entender quem é o bairro, que personagens que povoam o Glicério. E hoje aqui no Cantando História a gente pegou bastante foto, tinha que fazer um personagem e a gente fez. Aqui a gente fez um corpo de índio, né, Sara? E aí As mãos de uma indiana. Seria uma síria, sei lá. uma Aí siriana. a gente fez um rosto de uma brasileira, só que parece que é uma haitiana. Os olhos de um dragão. Turbante de uma japonesa. Um leque, né? E a terra lá da Colômbia. E aqui a boca a gente colocou a boca de uma siriana, né? Era um babado, chocolate. Depois que a gente fez o processo de transformação dos espaços, os mutirões, que os desenhos foram para os muros, as brincadeiras foram pintadas no chão, esse repertório de brincadeiras foi se consolidando ao longo do tempo, a ponto deles fazerem sem necessariamente a gente estar presente no espaço. Eles começaram a rua não pode ficar mais suja do jeito que ficava. Eles começaram a colocar uns cones na rua e colocar aquela fita zebrada, né? Para que a gente possa ter espaço para brincar. E a ideia é que isso de fato vire uma rotina. Eles já estão se organizando também para conversar com os moradores da rua. Para quê? Para não parar o carro na rua onde que é a rua da brincadeira deles, né? Então esses processos que eu acho que são os mais intensos, assim, que você percebe de fato que não é papo furado, uma coisa bonitinha de se ver. O processo de desenvolvimento dos brinquedos, ele mostra também um pouco de como a participação da criança pode ser direta, tanto desde ela pegar o pincel e desenhar, quanto pode ser indireta, de uma maneira de enxergar o mundo. E os brinquedos mostram um pouco disso. Então a gente fez oficinas de escuta com as crianças dos temas, realmente, onde seriam abordados em cada canto, e o que seriam criaturas, o que seriam esses espaços, o que seria uma cidade das crianças, o que poderia ter aqui. Desde a girafa, que aparece pintada e depois ela vira um brinquedo, ou até mesmo o jacaré que mora no mar e o mar que é pintado na calçada. Então, quando os adultos começam a conseguir transformar um espaço a partir do sonho das crianças, ela fala, putz, eu estou conseguindo, por que o meu sonho não é possível?
Porque por que não é possível a gente pensar uma nova possibilidade de cidade, a gente realmente acreditar que o sonho de pensar algo diferente é possível? Então eu digo que a Criacidade nasceu muito com essa proposta, para ela ser um catalisador dos sonhos das pessoas, com que elas possam viver esse sonho. E como que a criança, ela puxa esse resgate na gente, né? Essa transformação, não só pessoal, mas profissional, e resgata esse encantamento pelo mundo. Não adianta você transformar um espaço se antes você não ocupa. E não adianta depois que você transforma, você não ativar esses espaços. Então primeiro a gente ocupa, depois a gente transforma e depois a gente ativa. Então a gente vai entrar numa fase agora, a partir do mês que vem, de ativação desses espaços. E já está acontecendo uma coisa muito legal, que é o que a gente queria ver acontecer, que é não depender. A nossa ambição de fundo é essa, né? Cada vez mais eles em evidência, cada vez menos a gente em evidência, né? Até que o nosso trabalho, o nosso projeto não faça mais sentido no bom sentido. A gente solta só uma faísca, né? E essa faísca vem para meio que incendiar a potência que eles podem construir de forma auto-organizada. A EMEI Dona Leopoldina, ela tem 8.000 metros quadrados, né, como se fosse uma chácara, né, um oásis no meio da cidade. Nós atendemos 235 crianças em período integral. Então, nós temos vários projetos que trabalham com o protagonismo, tanto das crianças quanto dos adultos. E nesse projeto do Conselho de Crianças, o que a gente pretende é que as crianças gestem a escola conosco. Nós dividimos em 2 momentos. Esse momento de assembleia, nós dividimos o grupo em dois grupinhos, então 4 salas e 4 salas, e discutimos um assunto com cada uma. A gente tem que cuidar das plantinhas para elas não ficarem tristes. E o que você falou que não pode, o quê? Sacudir elas, senão elas vão ficar tristes. Isso. E aí nós falamos para as crianças, olha, agora não dá para todo mundo falar, então vocês vão falar depois com a professora na sala. Então eles vão para a sala, aí discutem na sala sobre aquela problemática e discutem as soluções para os representantes levarem para o conselho. Cada turma tinha os 2 representantes, um menino e uma menina, e aí eles levavam e traziam para essas reuniões também, e também nas discussões com a turma, questões que estavam, né, o que poderia melhorar na escola. Porque a gente acredita mesmo que uma escola, né, para a criança tem que ser ouvida da percepção da criança. É para arrancar as plantas. Para não arrancar. Colocar fita na árvore. Colocar fita em volta. Aí a gente vai falando sobre coisas que não pode machucar a escola, que ajudar ela, entendeu? A gente pode plantar mais coisa, pode, assim, sabe? A gente pode melhorar a escola. Por dentro a gente pode pintar mais. Ano passado, meu filho começou a estudar aqui. Quando eu fiquei sabendo que ele foi chamado para o Conselho Mirim, primeiro chamaram ele e perguntaram se ele queria participar. Ele foi para participar sem saber direito o que ele ia fazer. E depois ele começou a pensar em ideias para o dia a dia deles aqui junto com os colegas. Quando tiver um brinquedo no chão, tem que pegar e guardar. Quando eu era conselheiro, nós teve a ideia do trânsito e das lixeiras e das árvores. As árvores estavam muito grandes, os carros estavam andando muito rápido e todo mundo estava colocando lixo nos lugares das plantas. Também você está colocando lixo na lixeira. Uma das questões que as crianças trouxeram que elas não gostavam na escola era o horário de dormir.
Então eles reivindicaram que eles não queriam mais dormir na escola. Então esse processo foi bem complicado, porque os adultos, né, no olhar do adulto, era importante que a criança dormisse. Tudo bem, não vamos tirar o horário de dormir, mas a gente vai deixar lá um espaço. E quem quiser dormir, vai poder. E aí, em menos de um mês, já não tinha mais nenhuma criança dormindo. Eu percebo que muitas das ideias, às vezes nós estamos numa reunião de conselho e surge uma ideia um pouco fora da caixa, assim, e a gente vai ver essa ideia veio das crianças. As músicas das festas, os temas das danças. Você fala, pô, nunca ninguém pensou nisso, porque certamente veio das crianças, né? As crianças têm nos apontado coisas que não são interessantes, que nós achávamos que seria ótimo para eles. E eles estão apontando para a gente que não é bom, que não é por aí. O conselho é para fazer as pessoas fazer as coisas certas, cuidar da escola. A gente fala que tem na escola para fazer tudo ficar mais divertido. Uma das questões muito importantes, né, quando a gente fala do trabalho com a infância, é essa questão da escuta. Então, assim, em todos os momentos, né, não é só na roda de conversa, mas em todos os momentos a gente prioriza e tá atento e disponível para essa escuta. Então é sempre com eles que eu vou estar junto, que eu vou conversar, que eu vou almoçar, né, que eu vou falar dos problemas, porque são eles que me dão a direção, né, do que fazer. Então isso é interessante, eles têm voz e é viabilizado, assim, não é só a ideia ali no papel, vira realidade também. Eu acho que uma das coisas mais interessantes desse projeto, da gente pensar, que é um projeto que não exige nada de bem material. Porque é um trabalho todo construído em cima do diálogo. A nossa ferramenta principal é o diálogo. É a observação, o diálogo, a organização desses conhecimentos, né, através do que ouvimos, do que falamos, do que construímos, do que observamos. E todas as escolas poderiam fazer, né? Todas as escolas deveriam fazer, né? Na verdade. E quanto antes a gente começar, melhor. Oi, meu nome é Maia e eu sou a Camila. E hoje a gente vai apresentar a vocês a Vila Esperança. Aqui é o quilombo, onde acontecem várias atividades. Por exemplo, o Jodé. Também tem, às vezes, maculelê, percussão. O Espaço Cultural Vila Esperança e a Escola Pluricultural Decaiodê estão no portal da periferia, eu diria. Crianças que vêm aqui vêm de todos os lados. Então vem da cidade, vem depois da cidade, vem de quilômetros. Sou educadora da Escola Pluricultural Decaiodê, essa escola que nasceu dentro do Espaço Cultural Vila Esperança como uma proposta de educação alternativa e depois ela começa a tomar esse caminho, né, da educação regular e se constitui enquanto Escola Pluricultural Decaiodê. Aqui é a brinquedoteca, o nosso cantinho de brincar. Oi, comadre. Oi. Não é ela? Oi. Só que tá rolando os crocodilos pelas bandas? Aham. Tomar cuidado, hein? A Vila Esperança ela nasceu aqui na cidade de Goiás há 25 anos, com esse intuito de trabalhar com identidade, com a expressão, com o empoderamento. Essa busca da identidade a gente sempre fez sendo referendados pelas culturas originais. Então, as indígenas e as africanas. Porque aqui era terra Caiapó, Carajá, Goiá, Chacriabá, Xambioá, outros aí, tudo dessa região. É claro que é uma escola formal, mas o mais importante é a convivência social, o aprendizado coletivo, ocupar o poder na hora que é necessário,
É saber ter espírito crítico, fazer leitura de mundo e de si mesmo. Quem que tem que ser protagonista da minha vida? Você! Então, na verdade, todo mundo é protagonista da vida dele. Tem que ser. Inclusive, a gente tem que cada vez mais ficar forte nisso. O foco é a criança, é quem aprende. Então, quem aprende tem que estar muito envolvido, tem que desejar aprender aquilo que está sendo proposto. Para isso, a gente escuta crianças. Quer dizer que a gente aprende com criança também? Uhum. Aprende? Demais. Agora, sabe, Renato, que isso é uma grande novidade? Porque nós, adultos, achávamos que a escola, que a educação tinha que ser feita com o pensamento e com a voz, Rebeca, sabe de quem? Dos adultos. E o adulto tinha que definir tudo, porque o adulto sabe o que é melhor. Será que isso é verdade? Não, é o que é o pior, né? Alguns adultos. Não sei. Nesse contexto surge a Rádio da Vila. Ela está presente na escola, no dia a dia da escola, e tudo que é vivido na escola, nas atividades, nos outros projetos da Vila Esperança, isso tudo vem para esse ambiente aqui, que é um ambiente específico e preparado para essas crianças agirem de forma a modificar o ambiente que elas vivem e deixar sua marca no mundo, né? Ô Antônio, tá ok aí? Pode começar a gravar? Cauê, tá ok aí? Pode começar a gravar? A gente forma uma coisa muito, assim, opinião de adulto, opinião de criança, neném, educação infantil. E aí, faz a rádio. Se vocês fossem prefeitos ou prefeitas, o que vocês fariam? Eu ia mudar a cidade, tirar todo o lixo da rua, esgoto. E até do lixo que pode sair, poluir o rio, tirar lixo do rio, pegar todas as latinhas e cuidar bem do planeta. Usar o microfone, que amplifica sua voz, isso em público, é uma coisa para se apoderar e se empoderar. Não é pouca coisa, não. A gente não prepara a criança para ser no futuro. Ela é agora, no presente, com todas as suas possibilidades, com toda a sua forma de se expressar, de agir. Oi, Isis. Oi, Camila. Olha, eu tenho uma pergunta para você. O que é? Esqueci. Qual é a pergunta? Eu acho que a rádio me ajuda na leitura, não ficar com vergonha de gravar coisas, falar com pessoas que eu não conheço na frente. Diversidade, de Tatiana Belite. Um é feioso, outro é bonito. Um é certinho, outro esquisito. Aprende a respeitar a vez de um do outro, porque quando a pessoa vai falar, a gente tem que ficar em silêncio, porque senão vai sair o som. E isso ajuda muito. Um é moroso, outro é esperto. Um é fechado e o outro é aberto. O que a gente tenta todo momento aqui é respeitar esse momento da criança, valorizar, ouvir e dar possibilidades dela ser plenamente. Então, crianças, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do nosso projeto na nossa escola. Temos muita cultura! Nós estamos nos arredores da universidade, de onde surge esse projeto, né, que é a Universidade FUMEC, e tem diversos equipamentos públicos, diversas instituições aqui no entorno, e tem também algumas vilas, né, populares, que são resquícios de uma grande vila chamada Vila Pinduraçá, histórica aqui nesse local. Hoje nós estamos aqui fazendo uma oficina com as crianças, entendendo que tendo uma cidade boa para as crianças, teremos uma cidade boa para todo mundo, né? A partir da criança, teremos boa cidade, bons espaços para todo mundo. A primeira vez que eu vim aqui foi quando que o Sami chamou a gente, eles passaram em casa chamando a gente pra gente vir cá. A gente teve uma conversa em grupo.
Todo mundo conversou, se conheceram, aí ele explicou como que seria esse projeto. Nós iniciamos com essa proposta de uma rede de vizinhança, né? Que o Amigos da Rua trabalha nessa perspectiva. No início, a pracinha era um lugar de reunião. Os primeiros encontros foram reuniões com os moradores. Com essas reuniões iniciais, para tratar de assuntos genéricos da vila, as crianças acabam vindo com as mães, porque elas não ficavam em casa, não podiam ficar em casa sozinhas e tal. E aí nisso a gente criou, dentro das reuniões, sempre tinha 2 alunos que ficavam brincando com as crianças, desenhando. E aí a gente passou a fazer também desenhos do que como as crianças enxergavam a vila, como elas enxergavam o entorno. O mercado distrital do Cruzeiro, ao eliminar uma das entradas dos automóveis, né, porque antes tinham 2 entradas, uma dessas entradas foi eliminada com a construção desse muro, ele gerou um espaço, um resquício de um pequeno espaço para fora do mercado. O mercado tentou, que ele era todo ali, aí reduziu para fechar, para separar nós deles. Era tudo aberto e aqui tinha uma cancela para passar os carros. Aí eles foram lá e construíram um muro para abrir aquele portão de lá. Onde você havia um comércio igual ao mercado, isolar o visual público. Era tudo cinza. Era só um muro sem cor nenhuma, cinza. Era realmente um jeito de isolar mais a vila. E nisso surgiu esse espaço, que ficou um espaço para o mercado, que era um espaço perdido, e que para a gente foi ótimo, porque virou o ponto focal do trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O potencial dessa pracinha foi cada vez ficando mais claro para nós. A ideia era simplesmente tentar ocupar e lutar um pouco contra essa resistência tão brutal do muro, né? Um muro tão alto e tão impactante. Então nós começamos a fazer um projeto e fizemos algumas intervenções físicas, como a pintura de brincadeiras no piso. Com esse movimento nós pintamos o muro inteiro com grafites. Começamos a propor um cinema, um cineminha à luz da lua, que a gente chama. Aí passa um primeiro filme, no muro mesmo, cada um trazia uma toalha, uma pipoca e ia ficando por aqui. Projeto aqui, quando tem esses eventos, a rua é cheia, é pipoca, é biscoito, é deitando ali, põe um colchão no chão ali, põe lençol que eles trazem, os meninos deitam pra ficar vendo cineminha no chão mesmo. 3 vezes no cinema, vi o filme. O filme mais engraçado foi um aí que era preto e branco, que eu acho que era daquele carinha lá, preto e branco, famoso, aquele lá que tem um bigodinho, Chaplin, né? E o filho dele, supondo. Aí eles brincavam lá, entendeu? Eu achei muito engraçado. A gente sempre procura fazer pesquisa assim, de brincadeiras antigas que se perderam, procurar brincadeiras que os adultos brincavam antes, trazer para as crianças agora também. Nós brincamos de bola, de vez em quando brinca de pega-pé. Pular corda, de cabo de guerra e de cobrinha. São brincadeiras que a gente, antes de participar, eu achava que tinha se perdido. Os moradores, os estudantes e as crianças já estão se apropriando de forma espontânea da praça. Já teve um aniversário aqui, já teve um arraial que o pessoal da vila organizou. E o Sani, mas os meninos, assim, acabou sendo mesmo assim, amigo, virou tipo nem amigo, virou família. Resumindo, o projeto ajudou, uniu nós com eles e viramos tipo uma família. É muita harmonia, amor envolvido, amizade. Projetos são eles com a gente, nós com eles, e resumindo, todo mundo junto e misturado. Posso ter moto, carro, casa, Vila Bela. Posso ficar rico, mas não saio dela. De que eu tô falando? I love favela. De que eu tô falando? I love favela.